É, boa noite. Eu pretendo fazer uma leitura sobre as cartas do Sêneca. Eu tenho tentado praticar a vida estoica e comprei esse livro muito interessante na versão bilíngue. Uma parte está em latim, a outra parte em português. E parece ser uma leitura bastante tranquila, mas com muita profundidade. Eu fiz a leitura em um dia, é um livro relativamente pequeno. Contudo, eu pretendo fazer uma série de vídeos retomando essas leituras e depois pretendo me dedicar a cada parte em específico, pois o grande objetivo da filosofia estoica encontra-se na prática. Eu farei a leitura e espero conseguir proceder bem nesta tarefa. Então diz assim Sêneca para Paulino: a maior parte dos mortais lamenta-se sobre a maldade da natureza. Então Sêneca parece propor que os humanos reclamam bastante de que a natureza foi madrasta para com eles, porque a nossa vida é curta. Então diz ele: porque nascemos para viver poucos anos, e este espaço de tempo que nos é dado passa tão rápido, tão velozmente, que, com poucas exceções, a vida abandona os demais enquanto ainda se preparam para viver. Parece-me que Sêneca traz aqui uma perspectiva de que a maioria das pessoas são tomadas pela morte, né? Onde se acaba quando eles ainda estão desabrochando. Então, nesse caso, muitos considerariam a vida malvada. E não foram, como acreditam, apenas a multidão e o povo insensato que sofreram por este mal comum. O sentimento evocou reclamações também de homens ilustres. Então ele propõe que essa reclamação não é uma dádiva das pessoas incultas, mas também de pessoas cultas. E ele vai colocar aqui duas pessoas de alto calibre no mundo grego como sendo reclamões do tamanho da sua vida. Então o primeiro que ele cita é ninguém mais, ninguém menos do que Hipócrates, onde ele cita uma frase que diz: a vida é breve, a arte é longa. E também ele colocará Aristóteles como sendo um desses reclamões. Então diz ele o seguinte: por isso a queixa de Aristóteles, pouco conveniente a um homem sábio quando criticou a natureza. Ela concedeu aos animais tanto tempo que podem durar 5 ou 10 gerações, mas ao homem nascido para grandes e muitas realizações, ela estabeleceu um limite muito breve. Então, parece que Sêneca faz uma crítica aqui a Aristóteles por reclamar do tamanho da vida humana, haja vista entender que a vida humana é muito mais grandiosa do que a vida de alguns animais, mas alguns animais conseguem viver muito mais tempo, né? Conseguir alcançar 3, 4 gerações, enquanto que o homem não consegue. Mas ele propõe o seguinte: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Então me parece que a sua proposta é que há uma prodigalidade de tempo. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Então me parece que a sua proposta é que somos péssimos administradores da nossa vida. Sobretudo por algumas empreitadas que nós fazemos. Então a primeira delas é o luxo e a negligência.
Então, segundo ele, nós gastamos muito tempo com um monte de coisa que não é bom e só percebemos isso quando já estamos no final da vida. Então, segundo ele, quando a gente vê a vida findar, então imediatamente nós percebemos a grande bobagem, a grande perda de tempo que tivemos. É assim, não recebemos uma vida breve, mas a tornamos. E não somos carentes, mas pródigos. Do mesmo modo, quando uma enorme e régia riqueza chega às mãos de um mau dono, perde-se em um único instante, mas uma riqueza, ainda que módica, para aqueles que não sabem o que é módica, acredito que seja pequena, né? Se for entregue a um bom guardião, cresce com o próprio uso. Assim também a nossa existência muito se expande para quem dispõe bem dela. Então, Sêneca fará aqui uma proposta sobre aqueles que são virtuosos o suficiente para poder administrar seu tempo, administrar a sua vida e fazer com que a vida seja proveitosa e aproveitada. Então é necessário seguir aí nesse processo. Nós acompanharemos passo a passo a escrita deste grande autor estoico e veremos como será que podemos fazer para administrar melhor a nossa vida.